Então, na aula de geografia de hoje, nós vamos estar falando aqui sobre a vegetação, onde o Brasil é um país que possui uma grande extensão territorial e ele apresenta grandes variações de biomas, tá? Então, a gente vai estar falando aí sobre a vegetação, que é um dos elementos que compõem a paisagem, que o Brasil apresenta aí uma diversidade muito grande de vegetação, e por causa da variedade de tipos de solo e de clima. Então, vem comigo, preste atenção aqui, todo mundo ligadinho para aprender um pouco mais aí sobre geografia, sobre vegetação brasileira, tá? Então, vem comigo agora, porque nós vamos estar falando aqui sobre a vegetação brasileira, onde que a Adriana já disse que o Brasil ele é um país que possui uma grande extensão territorial e ele vai apresentando grande variação aqui de biomas, tá? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aqui, sobre a vegetação, vai conhecer um pouquinho das principais formas de vegetais do Brasil. Nós temos a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, a Mata dos Pinhais. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho de cada nessa aula de hoje, certo? E o país, gente, a gente já estudou aí, a gente viu em aula passada sobre os climas do Brasil, não foi onde a gente tem aqui a zona tropical, a zona temperada do norte, a zona temperada do sul, a zona polar glacial antártica ou a zona polar glacial ártica. Então, nós vimos aí que a zona tropical, ela corresponde à região do planeta que fica situada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, tá? E nessa região, os raios solares, elas atingem a superfície terrestre de maneira mais perpendicular, ela ilumina e aquece mais com intensidade. Nós falamos aqui das zonas temperadas do norte e do sul, que correspondem à região do planeta que localiza entre os trópicos e os círculos polares. Então, nós temos aqui a zona temperada. E nós falamos aqui das zonas polares, que correspondem à região, a região ártica e antártica do planeta. E tem aqui, ó, situado entre os círculos polares, tá? E nessa região, os raios solares, elas atingem a superfície terrestre com pouca, tá? Elas são menos iluminadas e elas apresentam aí temperaturas muito baixas no nosso planeta. E em seguida aqui, gente, a gente vai aprender um pouquinho mais, ó, por conta dessa alta temperatura e umidade, é o que vai favorecer aqui a nossa vegetação. Então, nós estamos aqui na zona tropical, nosso país ele encontra aqui a maior parte na zona tropical, onde tem a temperatura e umidade, alta temperatura e umidade, e que vai favorecer aí a nossa vegetação. E para começar, nós vamos falar aqui da floresta amazônica. Você já ouviu falar aí da floresta amazônica? Ela abrange aí 9 estados brasileiros. É a maior floresta equatorial do mundo, tá? Floresta amazônica. O Brasil possui 60% da floresta, que representa aí 41% do território nacional. Então, a floresta amazônica ela é uma floresta tropical, tá? Que ocorre em áreas de clima quente e úmido, como o clima equatorial, que abrange o norte do Brasil. Então, a floresta amazônica ela abrange 9 estados. No Brasil, é a maior floresta equatorial do mundo. O Brasil tem 60% dessa floresta, que representa 41% do território nacional. Nós temos também, gente, a Mata Atlântica, que também é uma floresta tropical. Mata Atlântica ou Floresta Atlântica, ela cobria originalmente uma extensão de larga faixa da costa brasileira até o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Então, nós tínhamos aí
de colocar para vocês, com uma área, aí, a princípio, tinha uma área de 1,3 milhões de quilômetros quadrados, que ia do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, mas, infelizmente, aí com o desmatamento, sua área aproximada aí, atualmente é só de 52 mil quilômetros. Então, houve aí um grande desmatamento, onde ela ficou, onde tinha de 1,3 milhões de quilômetros quadrados e ela ficou com 52 mil quilômetros quadrados só. Então, baixíssima aí. A Mata Atlântica, ela apresenta uma das maiores biodiversidades do mundo. E nós vamos também agora falar sobre a Caatinga. Não é Caatinga não, tá, gente? É Caatinga. É um bioma exclusivamente brasileiro, com vegetação adaptada às condições de aridez. Então, a Caatinga, ela é exclusiva brasileira, exclusivamente brasileira, e ela está principalmente aqui na região nordeste. É uma vegetação predominante nas áreas de clima tropical e semiárido, e ela é formada por plantas que vão se adaptando ao clima seco. Então, nós temos cacto, xique-xique, mandacaru, que são plantas que vão aí se adaptando ao clima, tá? Nós temos também aí a algaroba, tá? Que ela vai estar se adaptando ao clima. E a caatinga, quando a gente olha assim, então tudo morto, tá tudo seco, porque eles ficam tudo cinzento. Quando está na seca, a caatinga fica tudo seco. Você pensa que ela acabou ali, não tem mais nenhuma vegetação. Mas basta uma chuvinha para ela florescer tudo novamente, porque essas plantas, elas vão estar, como elas se adaptam ao à vegetação, as plantas elas vão se adaptando, então elas vão guardando ali um pouquinho d'água para elas poderem estar sobrevivendo. Por isso que as folhas caem, para que elas não estejam ali transpirando, tendo aquela troca ali sobre não tem aquela fotossíntese ali para ela não estar gastando, porque senão ela vai precisar de mais água. E não tem aqui no nosso Nordeste uma estação chuvosa, bastante chuvosa, melhor dizendo, né? Não tem. Então, a água que essa planta tem, ela vai guardando, ficando um pouquinho ali para ela poder sobreviver por longos períodos. A Caatinga, ela é importante na região hidrográfica e o Rio da Integração Nacional. Nós temos aqui o Rio São Francisco, que é o Rio da Integração Nacional, que ajuda muito aí nessa região aqui onde nós temos a Caatinga, tá, gente? Nós vamos estar falando também aqui do Cerrado, que ocupa grande área do território brasileiro, e ele ocorre em 12 estados e no Distrito Federal. É a vegetação que ocorre em áreas de clima quente e com pouca umidade, sobretudo nos planaltos do Brasil Central. Nós temos também aqui, ó, a Mata dos Pinhais ou Mata da Araucária. Lá o clima é subtropical e limitado à região sul. Ela é limitada mais à região sul e as suas 4 estações, elas são bem definidas. Então, lá na Mata dos Pinhais ou Mata de Araucária, que é também conhecida como Mata de Araucária, é uma vegetação típica de áreas de clima subtropical e ela ocorre só lá no sul do Brasil. E as suas 4 estações, elas são bem definidas. Então, você que estiver lá nessa área aí, na região sul, você vai saber se você está realmente na estação do outono, no inverno, na primavera, no verão, porque ela é bem definida, ao contrário da nossa região aqui, né? Então, gente, ó, uma coisa que nos preocupa bastante é a devastação da vegetação brasileira, que é o que está acontecendo. E desde o início da colonização, as formações vegetais do Brasil, elas vêm sendo alteradas pela ação do homem. Então, a ganância aqui pelo dinheiro, tá? Vem essa ganância aqui. Estão matando, perceba que aqui acabou sendo uma caveira. Eles vêm matando nossa vegetação por ganância, tá?
vem sendo alterada pela ação do homem. As demarcações na Amazônia, tá, gente? Aqui é só uma chargezinha. E o Código Florestal, que eu disse que é absurdo essa floresta invadir nossas terras há milhares de anos. E hoje já trabalha nosso agronegócio. Então, essas criaturas aqui acham que a floresta está invadindo o espaço dele. Só que eles é quem estão invadindo a área da vegetação. Eles estão desmatando porque eles estão de olho na pastagem, estão de olho aqui no que eles podem estar lucrando, tá? O Cerrado, ele estendia quase toda a porção central do Brasil, e a expansão da atividade agropecuária, da mineração, da extração de madeira, ela vem o quê? Ela vem provocando a contaminação de rios e o esgotamento de solos de cerrado, além de ameaçar a extinção de várias espécies da fauna e da flora. Então, com esse desmatamento aqui para esse agronegócio, eles estão aí acabando com nossas florestas, estão acabando com a fauna, com a flora, com esses animais que estão ficando muito aí em extinção. Mas também tem as queimadas, gente. Não é só o desmatamento, não é só torar, eles estão torando aí a madeira, não, as árvores não, tá? Eles também estão queimando, tem aí as queimadas, que degradam o solo e ameaçam também os animais e as plantas. Pode estar ocorrendo aí as queimadas naturais, como nós vimos lá em História, bem no comecinho lá do primeiro trimestre, nós vimos que quedas de raios no início da estação chuvosa, ele pode estar ocasionando aí, principalmente se essas plantas estiverem muito secas, quando cai aí o raio nessa estação chuvosa, acaba que acontecendo esses acidentes e acaba tendo a queimada. Mas, a maioria das vezes, elas são provocadas pela ação do homem, porque ele quer desmatar ali aquela área, porque ele quer fazer dali uma pastagem, eles querem estar desmatando ali, matando aquela vegetação para estar construindo casas, indústrias, tá? E a finalidade de limpar o terreno aí para as atividades agropecuárias. E vamos aqui, ó, dar uma observada aqui, como era no princípio, aqui no início, como era a vegetação. Deixa eu só dar uma escurecidazinha aqui para vocês estarem observando. Então, gente, observem que no início a vegetação aqui é original. Vejam que a floresta amazônica, o quanto que ela cobria, olha hoje como ela está. Tá? Uma área que eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, é a Mata Atlântica e a Mata dos Pinhais, gente. Aqui é a Mata Atlântica, essa do verde mais claro, e a dos Pinhais. Olha, é a área da devastação pela ação do homem. Veja só, o que era tudo verde aqui, o cerrado também, gente. Olha como ele está devastado. Então, a ação do homem, ele vem destruindo aí a nossa natureza, infelizmente, tá, gente? Então, a floresta amazônica, que ela tinha grande expansão, grande proporção, perceba que ela está, ó, bem menor. E o que preocupa muito também aqui, ó, é a caatinga, que é onde nós vivemos, na nossa região aqui em Pernambuco também. Perceba, ó, que tem pouca. Por quê? Porque a devastação pela ação do ser humano é muito grande. Principalmente aí em Campo, Cerrado, na Mata Atlântica, Mata dos Pinhais. Então, ela é muito devastada. O complexo do Pantanal ainda, graças a Deus, ela continua aí. A vegetação litorânea tem pouca também. O contato entre os tipos de vegetação, ó, são pouquíssimos atualmente. Então, a gente tem que estar aí cuidando da nossa vegetação e parar de estar devastando, né? De estar destruindo, de estar provocando aí queimadas, provocando essa destruição.